Boa noite a todos. Nós gostaríamos da atenção de todos vocês, porque nesse momento nós vamos dar início a um momento muito importante para nós da diretoria em especial, mas para todos os membros do DEIC, já que nesse momento nós vamos fazer o lançamento do primeiro livro de insuficiência cardíaca do Departamento de Insuficiência Cardíaca, não é, Lídia? Perfeito. Eu acho que esse é um grande momento de encerramento de 2 anos de trabalho, é o início de mais 2 anos, mas assim, a gente tem para alguns, no caso. Obrigada, Fabiana. Eu acho que a gente precisa comemorar muito esse momento e precisa realmente valorizar o trabalho que foi intenso durante esses 2 anos. Eu acho que nada melhor que o Dr. Evandro para nos contar esses 2 anos de realizações, esses 2 anos muito especiais, pandêmicos, mas muito especiais para esse departamento. Doutor Evandro? Primeiro, é um privilégio estar com essa plateia seleta aqui e em casa, e à distância, e provavelmente em algum ponto da Argentina, Dr. Álvaro Liprandi, presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia, né? Meu chefe na SIAC, e é um grande prazer que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje, em nome do DEIC, a gente trabalha em internacionalização e a parceria com a SIAC. E a segunda coisa, aquele que teve na nossa posse, seguramente o cardiologista mais importante para a cardiologia mundial, que é o professor Fausto Pinto, que hoje é o presidente da World Heart Federation. Todos vocês sabem que essa é uma caminhada que começou em Niterói, não é? No final do ano de 2019, nós fizemos o Congresso de Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção preservada. E fizemos na cidade de Niterói, e o professor Lagoeiro, a Dansma, coordenaram esse primeiro evento. E lá foi o momento da posse. A gente achava que o DEIC, e construir ritos de passagem é fundamental. Enterro, batizado, festa, comemoração é fundamental para construir um sentimento que é um sentimento importante nas sociedades médicas, que é justamente aquilo que é você aproveitar esses momentos de reunião e construir e consolidar uma associação científica. E agradeço ao Dr. Fausto, na época o Dr. Marcelo Queiroga, presidente, e hoje o Dr. Celso. E foi com muito respeito que o Dr. Celso hoje estava conosco, junto com a professora Andréia, vendo a passagem de trabalho. Então, nós fizemos uma reunião, né, inicial do nosso trabalho, na passagem do grupo Dr. Salvador e sua diretoria, e hoje nós fizemos um trabalho longo de passagem de tudo aquilo que nós realizamos. E consolidamos isso num documento, não é? Esse documento, ele marca o nosso compromisso de accountability e de transparência. E aqui a gente coloca não só a missão, os valores que foram reorganizados, o número de associados que nós crescemos, as milhares de horas em educação continuada, uma revista internacional, que é a revista Heart Failure, dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e Cardiomiopatia, que já nasceu com a internacionalização, uma revista em inglês e em português. E já recebe os colegas da SIAC nesse board. A doutora Lídia é a editora-chefe desse projeto. Obviamente, nada foi possível se não houvesse planejamento. Então, logo assim que nós chegamos, nós passamos a construir um planejamento estratégico. O Dr. Luiz Felipe foi a pessoa que é o CEO da SBC, fez esse planejamento estratégico no Rio, Albuquerque, a doutora Lígia e a doutora Fabiana tiveram conosco. E a primeira coisa importante na largada foi nós seguirmos o modelo de gestão. Renato Lopes, você que é um novo egresso do DEIC, e muito nos honra, um cientista da JUC, um professor que brilhou na pandemia, ser hoje um membro do DEIC. E nós lançamos um projeto que era o trem-bala japonês. Então, como fazer um trem de 80 quilômetros, que eram os trens japoneses, andarem a 500? Isso foi possível porque os engenheiros japoneses descobriram que a primeira coisa era andar em linha reta, começar a fazer
estradas para o trem passar e túneis para dar velocidade. E os japoneses começaram a ter trens que andavam a 150, 170 quilômetros, e aí a coisa importante, como chegar aos 500? Então, o alinhamento de propósito e ter algo que você acorda de manhã e aquilo faz parte do seu propósito, foi o papel importante desse alinhamento japonês. A segunda coisa é que nós não respeitávamos mais a hierarquia entre nós. Não tem presidente, vice-presidente, ou diretor de administrativo, diretor científico, diretor financeiro. E sim, aqui tem dois professores titulares e a doutora Fabiana, que ainda é muito jovem, mas em breve vai ser docente, vai ser professora titular, e todos enxergando-se, todos tecnicamente competentes. Então, a chave fundamental para o trem-bala japonês foi motorizar os vagões. E cada um acaba a hierarquia e você dá a todo mundo o quê? Oportunidade de crescer e desenvolver. Então, a doutora Fabiana foi responsável pelo grande projeto científico do DEIC, e o DEIC tinha um evento por ano, que é justamente o congresso. Passou a ter 2. No primeiro semestre, um segundo, um resumo da insuficiência cardíaca no Brasil, chamado Summit Heart Failure Digital. E criou um programa de C de A a Z, um sucesso, já hoje, com milhares de colegas assistindo esse programa de educação, inclusive recebendo pessoas de fora do Brasil, gente do Equador, gente da África, colegas dos Estados Unidos. Então, isso mostra o nosso papel da internacionalização. A doutora Lídia aceitou um outro desafio, construir uma revista de insuficiência cardíaca e internacionalizar o DEIC. Então, essa revista, entendo que o JACC, hoje, é a principal revista do mundo. E qual é a terceira no CIMAG? O JACC Heart Failure. Então, a insuficiência cardíaca é hoje uma coqueluche. Publicar insuficiência cardíaca é cada vez mais difícil. E cardiomiopatia é o oceano azul. Então, nós trouxemos o Lopes e outros colegas, e mais colegas escolhidos pelo Dr. Álvaro Liprandi, do Comitê Científico da CIAC, que representa toda a cardiologia e as sociedades de cardiologia do Canadá até o Chile. E trouxemos aquele que hoje está à frente do Conselho Científico de Miocardiopatia e Insuficiência Cardíaca para participar disso. E, por fim, nós chegamos aqui hoje, o livro. O livro foi uma odisseia, de juntar mais de 140 colaboradores. 168. 168. E, obviamente, só um indivíduo extremamente capaz, como o professor Albuquerque, que, obviamente, esse ano passado, esse ano eu tive a oportunidade de participar da banca dele para professor titular. Então, depois que o sujeito é professor titular e já fellow do American College, do American Heart, precisava de um desafio grande. Senão ele ia se sentir pouco prestigiado. Não é mais DEIC jovem, Não né? é mais mesmo. Não é jovem. Não, tá bom, jovem. Mas o que ele precisava? Precisava ter um desafio grande. E grande era fazer um livro em quanto tempo? Bem, a história do livro agora eu passo para ele, que nós estamos aqui para celebrar esse livro, que é de todos vocês. E tinha que ter um grande maquinista. E o maquinista foi o professor Albuquerque. Albuquerque conta para a gente a nossa história do livro e, obviamente, é um prazer e uma honra trabalhar com você e ser seu amigo. Obrigado, Evandro. Eu vou me posicionar ali do lado, por causa do Fausto Pinto, para vocês sentarem. Bom, boa noite a todos. É um prazer, um privilégio, uma honra, mas mais ainda, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu pensei que ia ficar nervoso no lançamento do livro, mas em cada pessoa que eu vejo aqui, eu percebi que eu os conheço de anos, né? O Marcos Simões, talvez uns 20 anos, 30 anos, né, Marco? E a nova geração também a conheci. Então, na verdade, eu me sinto numa grande família, eu me sinto em casa. Isso me deixa muito tranquilo para que eu possa falar. Então, o livro do DEIC surgiu para ser um legado. Todo livro é um legado. E o DEIC e essa diretoria precisavam deixar um legado. E a escolha foi, então, dentro do planejamento estratégico, que nós teríamos um livro, e coube a mim essa missão de coordenar esse grande time para fazer a realização desse livro. E esse livro, ele não começa agora. Na verdade, esse livro começa no ano de 2000, com a criação do Grupo de Estudo de Ciência Cardíaca, o JACC, uma ideia da professora
Consolação, Maria da Consolação Vieira, com apoio fundamental do professor Edmar Bock, aqui presente também, e que com o crescimento do número de associados e da relevância científica desse grupo de estudo, se transformou no DEIC, no Departamento de Ciência Cardíaca, em 2011. E por que um departamento para estudar em ciência cardíaca? Porque a ciência cardíaca hoje é um dos graves problemas de saúde pública mundial. Ele afeta mais de 40 milhões de pessoas e tem sido, dentre as doenças cardiovasculares, aquela que tem apresentado o maior crescimento. E esse crescimento ele se dá de maneira paradoxal por dois motivos. Primeiro, pela melhoria nas últimas 3 décadas no diagnóstico e no tratamento de várias das doenças cardiovasculares, hipertensão, doença arterial coronária, arritmia, cardiopatias congênitas, e aqui tem a Estela presente, que fizeram com que esses pacientes tenham uma sobrevida maior e que ao longo da sua vida vão então desenvolver insuficiência cardíaca. Então é paradoxal que uma melhoria do atendimento desses pacientes acabe levando no futuro a uma maior população de pacientes com insuficiência cardíaca. E o segundo componente é o envelhecimento populacional. Então, nós sabemos hoje que a insuficiência cardíaca já é a primeira causa de internação hospitalar em pacientes acima de 65 anos, e além dessa internação, os custos hospitalares, cada vez maiores, não só por essa demanda de internação, mas também pela incorporação de novas e dispendiosas tecnologias para tratar esse grande contingente de pacientes que se apresentam com a insuficiência cardíaca. Então, diante disso, o desafio foi posto, que era criar esse livro. E um outro aspecto dessa diretoria foi que nós queríamos integrar o DEIC. Todas as nossas atividades visaram integrar de norte a sul, de leste a oeste, o DEIC. Então, a escolha do livro, o conselho consultivo formado por todos os ex-presidentes do DEIC, foi por mim consultado um a um, da ideia da realização do livro, e foi mandado um temário inicial para cada um deles. E a resposta foi sempre positiva: ok, Albuquerque, vai em frente. Partindo desse ponto, viemos o segundo aspecto, que era como coordenar um grande grupo de autores nessa difícil tarefa, e tínhamos uma missão com tempo determinado, o lançamento do livro hoje, em dezembro. Então esse livro foi desenvolvido e foi impresso e entregue em mais ou menos 7 meses, 8 meses, que foi algo muito, muito rápido para os padrões de qualquer livro a ser editado. E para isso eu precisei de um grande time, que é o meu time aqui, os meus editores associados, a Lídia, a Fabi, o Evandro, e precisei também de um outro time que foram os revisores, né? Aqui o Vitor, que não está aqui, mas o Luiz Dansma, o Simões e a Nadine, que revisaram a maior parte dos capítulos que compõem esse livro. Esse livro é formado por 12 sessões, 111 capítulos, e tivemos 168 autores, colaboradores. Como eu falei, das mais diversos estados do Brasil, e o que nós procuramos nesse livro foi agregar diferentes níveis de atendimento. Vocês verão que teremos autores que trabalham basicamente com insuficiência cardíaca de ambulatório, terão autores que trabalham em grandes centros de inovação, pesquisa, transplante, mas a ideia foi que nós tivéssemos um retrato do Brasil, como ele trata a insuficiência cardíaca, privilegiando desde os grandes centros até aqueles centros menores que também cumprem o seu papel dentro do seu grau de abrangência e competência. Então essa foi a ideia primeira desse livro. Então foi integrar o Brasil nos diversos estados, com os diversos serviços de cardiologia. Então, essa foi a segunda ideia. Bom, mas além de ser uma noite de celebração, essa também é uma noite de agradecimento, né? E aqui não poderia ter chegado nenhuma obra, especialmente o livro, é construída sozinha, como eu falei para vocês. Então, o primeiro agradecimento a Deus, o segundo agradecimento aos meus editores associados, que foram fantásticos, e aqui eu quero já abrir um parênteses para falar dos 2 anos de um convívio intenso, né? Reuniões semanais às sextas-feiras, que se iniciavam às 17 horas e iam até às 22 horas ou mais, né? Seguida, o meu time de revisores, como já falei para vocês, que também foi fundamental, e o pessoal da Manoli, incansável, reuniões semanais às quintas-feiras, junto com o Marcelo, que está aqui presente, outra figura indispensável para a realização desse livro. A minha secretária Natália, que também foi uma figura importantíssima para que esse livro pudesse ser escrito. E, por fim, a todos os nossos familiares que estão aqui presentes, muitos deles, né? E, no caso, a mim, especialmente a minha esposa Andréa, os meus filhos Mateus, André e Viviane, a quem eu peço desculpas pelo tempo que nos foi roubado do convívio, especialmente no período da pandemia, onde todos nós atravessamos momentos difíceis, todos nós tivemos perdas afetivas, perdemos amigos, colegas, estivemos bastante estressados sob a pressão da pandemia, e foi nesse período
confuso, nebuloso, cheio de incertezas, que mesmo assim nós nos determinamos a fazer esse livro. Então, eu rendo as minhas homenagens a todos vocês que possibilitaram a realização desse livro. Muito obrigado a todos vocês. E agora eu vou chamar o professor Fausto Pinto, que é um dos que fez o prefácio desse livro, né, que nos falará algumas palavras. Professor Fausto. Ora, muito boa tarde ou boa noite aqui de Lisboa. Quero enviar um grande abraço para todos os colegas brasileiros da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um abraço em particular ao José Albuquerque, ao meu amigo Evandro e, enfim, a toda a equipa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem sido, de facto, fantástica nos trabalhos que tem desenvolvido na área da cardiologia. Eu fiquei muito honrado e fiquei muito feliz quando o José Albuquerque me convidou para poder fazer o prefácio deste livro e não hesitei em fazê-lo e com isso espero dar um pequeno contributo para aquilo que é uma obra muito relevante numa área fundamental hoje em dia em termos de saúde pública, em termos das doenças cardiovasculares no sentido mais lato e que cada vez mais assume um papel central naquilo que é o manuseio do paciente com patologia cardiovascular. E o ter uma obra deste calibre e com estas características é de facto muito importante, não só para os cardiologistas e para os médicos que vão aí beber muito do conhecimento atual sobre a insuficiência cardíaca, mas também para os mais jovens e para outros profissionais de saúde que podem ter aí um apoio no reforço dos seus conhecimentos e com isso contribuir para um melhor tratamento e um melhor manuseio dos pacientes com insuficiência cardíaca. Quero congratular e parabenizar todos, em particular o José Albuquerque e o meu amigo Evandro. Como ele recordava há pouco, eu estive no Congresso de Niterói e foi com muito prazer que aí estive. Foi, aliás, na altura em que fui feito sócio honorário da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é para mim uma grande honra ostentar esse título, e, portanto, é mais uma razão para estar muito feliz por participar neste evento hoje à noite. E também, e agora falando como presidente da World Heart Federation, da Federação Mundial do Coração, dizer também o quão feliz estou pelo estreitamento e pela colaboração da relação com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para organizarmos para o ano que vem, em 2022, em outubro, de 11 a 13 de outubro, o Congresso Mundial de Cardiologia em colaboração com e conjuntamente com o Congresso Brasileiro de Cardiologia de 2022. Vai ser um grande evento, vai ser um grande momento para a comunidade cardiológica mundial poder estar presente no Brasil, no Rio de Janeiro. Esperamos ter a presença de vários colegas, não só, obviamente, do Brasil, mas de todo o continente sul-americano. E aproveito aqui para enviar também um grande abraço ao meu amigo Álvaro, presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia, membro também da World Heart Federation e também um grande amigo, um grande parceiro deste nosso trilho, deste nosso caminho, como cardiologistas, a fazer o bem pelas nossas comunidades, promovendo a saúde cardiovascular e tratando os nossos pacientes com patologia cardiovascular. Portanto, muito obrigado, muitos parabéns, estou muito feliz por me associar a este evento hoje à noite e desejo-vos as maiores felicidades, esperando, tão breve quanto possível, podermos estar novamente juntos, seguramente em outubro de 2022, mas antes disso, possivelmente, iremos estar juntos para celebrar mais uma vez a vida, celebrar mais uma vez aquilo que são os ensinamentos da cardiologia, que tão bem têm feito às populações por esse mundo fora. Eu recordo sempre que o impacto que a medicina cardiovascular teve nos últimos, no acrescento dos últimos 10 anos de vida às populações, 80% desse incremento foi devido aos avanços na medicina cardiovascular, foi devido aos avanços no tratamento das doenças cardiovasculares, na sua identificação precoce, e agora temos de trabalhar também na prevenção desta patologia, que continua a ser
infelizmente, a causa número 1 de mortalidade e de morbilidade em todo o mundo, países de baixa renda, média renda ou de alta renda. Mas hoje é dia de festa, é dia para celebrar o lançamento deste livro, para celebrar aquilo que a sociedade brasileira e em particular a DEIC tem feito, e daqui de Lisboa, de Portugal, envio um grande abraço, um abraço fraterno a todos os meus amigos brasileiros, esperando muito em breve estar novamente em conjunto convosco. Um grande abraço, muitas felicidades, muita saúde e muito obrigado por me juntarem a este evento. Obrigado, professor Fausto. Foi um prazer tê-lo conosco e, como prefácio do livro, foi muito importante para nós, né? Nós vamos também ouvir agora o professor Álvaro Liprandi, que é o presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia, que também prefaciou o livro, né, que nos falará algumas palavras. Professor Álvaro. Buenas noches a todos. Disculpas por no hablar portugués. Hablaré despacio en español y estoy seguro que van a poder entenderme bien. Bueno, en primer lugar, estoy muy honrado realmente de haber podido participar, digamos, y escribir el prefacio del libro. Muchas gracias, José, por darme esa oportunidad. Mis sinceras felicitaciones en tu persona a todos aquellos los que han trabajado en esta muy importante obra, a tus editores asociados y fundamentalmente a esa enorme cantidad de colaboradores que sin duda han trabajado muy arduamente en la confección de esta obra. Muchas gracias a ti, José, muchas gracias, Evandro, con quien tengo la posibilidad de trabajar cotidianamente en la Sociedad Interamericana de Cardiología. Realmente, cuando, digamos, sin lugar a dudas, escribir un libro representa un enorme esfuerzo y posiblemente represente una de las mejores cualidades del médico o uno es en el lugar en donde uno pone seguramente su mayor cantidad o su mayor esfuerzo. Sin lugar a dudas, transmitir el conocimiento y generar y poder transmitir conocimiento forma parte del compromiso que nosotros tenemos con la salud de nuestros pacientes. Y por lo tanto, vuelvo a decir, en tu persona, José, y en la de tus editores asociados, mis sinceras felicitaciones por haber trabajado precisamente en esta obra y llegar al día de hoy a su presentación. Para la Sociedad Interamericana de Cardiología, obviamente es un enorme placer que Brasil, que la sociedad brasilera esté trabajando muy activamente dentro de su seno. ¿Quién puede discutir el liderazgo de Brasil dentro de América? Y obviamente la Sociedad Interamericana, que como bien se dijo, representa a todas las sociedades de América, desde Canadá hasta Chile y la Argentina, obviamente necesita sin lugar a dudas la presencia de Brasil. Nuestra intención realmente es que la Sociedad Interamericana represente una gran caja de resonancia donde toda la información, la investigación, la educación médica continua de cada una de sus sociedades pueda ser expresada y pueda transmitirse al resto de América. Y por lo tanto creo que es vuelvo a decir, una gran oportunidad para que realmente todo lo que se hace dentro de Brasil y específicamente dentro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca pueda transmitirse a toda América. Precisamente, digamos, creo que sería muy importante, obviamente, que, digamos, estrechemos vínculos particularmente con el Council de Insuficiencia Cardíaca y me parece que, digamos, la presencia del Departamento de Insuficiencia Cardíaca y de Falla de Bomba de la Sociedad Brasilera de Cardiología realmente me parece muy importante. Quiero también decirles que bueno, esperamos también con ansias nuestro congreso el año que viene, en junio, que será, digamos, en la ciudad de Miami, y esperamos que sea un encuentro importante de toda la cardiología de América, y esperamos también con ansias poder estar presente en el mes de octubre en la convocatoria de la Sociedad Brasilera y de la World Heart Federation del Congreso Mundial. Así que bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, realmente un placer y una honra para mí poderlos acompañar hoy y vuelvo a decirles mis sinceras felicitaciones por este enorme esfuerzo que están haciendo. Gracias. Muito obrigado. Bom, antes de finalizar, eu queria dar uma notícia, né, para todos que eu incomodei
tinha gente que eu já ligava, nem atendia mais, né? De tanto eu ligar e ligar e ligar, né, Mônica? E já discutia, eu mandava figurinhas para me atenderem, né? Então, nós já aprovamos para o próximo ano a edição do livro de Cefep, e vocês serão novamente importunados diuturnamente para que possamos concluir o livro a tempo de apresentar no DEIC em julho, em Curitiba. Não, muito obrigado. Continua. A saga continua. Obrigada, Albuquerque. Albuquerque se superou, né? Eu lembro que eu era a chata da primeira diretriz na vida, de tanto que eu cobrava alguém, mas o Albuquerque conseguiu me superar tranquilamente, então... Ele no celular. Bom, pessoal, então a gente gostaria de passar para a segunda parte desse nosso momento aqui com vocês, que seria para agradecer e homenagear diferentes personalidades do departamento que participaram ao longo dos últimos anos de maneira expressiva, como presidentes de congresso, como presidentes de departamento e como presidentes de grupos de estudo. Então, passo a palavra para a Lídia. Então, na verdade, nós gostaríamos de ter realizado essa homenagem presencialmente, talvez no ano passado, que eram uns 20 anos do nosso departamento, mas isso é uma frase do Dr. Wilson, de Pernambuco, diz que gratidão é um bem que não prescreve. Então, nesse momento, a ideia é realmente trazer a homenagem aos ex-presidentes do DEIC, que são pessoas que se dispuseram ao longo desses 20 anos de realmente disponibilizar do seu tempo, como diz o Albuquerque, deixar de estar com as suas famílias para efetivamente trabalhar em nome da insuficiência cardíaca de forma geral no Brasil. E eu vou passar a palavra para o doutor Evandro, então, para que o senhor faça as homenagens, doutor Evandro. Bem, deixa eu ver. Bem, então, eu gostaria de estar chamando, né, e homenageando as pessoas que efetivamente contribuíram de uma maneira muito especial, né, já que essas pessoas são ex-presidentes, e, obviamente, uma pessoa muito especial, que é uma fundadora. Né? Não está entre nós aqui, mas deve estar à distância, né? A professora Maria Consolação Vieira Moreira, né? Seguramente uma líder de insuficiência cardíaca em Minas Gerais, na UFMG, e, com certeza, uma pessoa muito especial que deu início, em 2001, a trabalhar nesse projeto. Professora Consolação, nossos agradecimentos, e gostaríamos de estar ouvindo um pouco você. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu queria manifestar aqui a minha surpresa. Eu vim para assistir uma cerimônia, eu não sabia das homenagens. Parabenizar essa diretoria pelo trabalho incansável. Toda vez que o professor Evandro me ligava, eu dizia, você não vai parar de trabalhar, não? E eu, então, agradeço essa distinção, agradeço essa honraria do Hoje DEIC, e as minhas palavras aqui hoje são de agradecimento e, como disse o nosso colega Wilson, a doutora Lídia, de gratidão. E eu não poderia deixar de homenagear aqui e agradecer as pessoas e as instituições que permitiram que a minha ideia, há 21 anos atrás, se tornasse esta realidade. Quem são elas? A sociedade era uma ideia que nasceu do nada. A importância da insuficiência cardíaca tinha como missão trazer não só a importância da doença, mas congregar os nossos colegas que, de alguma forma, trabalhassem, se interessassem por insuficiência cardíaca, na assistência, no ensino e na pesquisa, e a gente não se conhecia praticamente. E para que isso se concretizasse, nós precisaríamos de apoio. E aqui, então, eu divido essa honraria e homenageio as instituições e as pessoas que permitiram que essa ideia se tornasse realidade.
Quem são elas? A Sociedade Mineira de Cardiologia, na pessoa do Dr. Francisco Rezende e Dr. Raimundo Marques Nascimento, que me receberam de portas abertas para que nós realizássemos o primeiro simpósio no Palácio das Artes de Belo Horizonte, com a presença de 850 pessoas e com a Liga de estudantes de medicina, 250 estudantes de medicina, e a primeira reunião da diretoria que nós estávamos formando, que ocorreu no Conservatório de Música de Belo Horizonte. Eu preciso agradecer também a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que acreditou nesse projeto e nos apoiou neste evento e na continuidade dele. A CAPES deu a sua ajuda, a Faculdade de Medicina da UFMG, que patrocinou o nosso primeiro livro, Manejo da Insuficiência Cardíaca, dentro de uns tomos que eles faziam na clínica médica. E a editora Médici, que nem existe mais no Brasil. Nesse livro, eu tentei reunir a cardiologia brasileira que se interessava por ciência cardíaca, e ainda tivemos a colaboração do nosso colega da Espanha, o José Rotanei e a Maria Pilares, que escreve sobre as principais diretrizes daquela época. Sendo assim, preciso agradecer ainda o Ministério da Saúde, que eu havia escrito um editorial no jornal do Conselho Federal de Medicina, chamando pela primeira vez no Brasil que a insuficiência cardíaca era um problema de saúde pública e que envolvia atenção primária, secundária e terciária. E eles gostaram tanto do editorial que eles compareceram, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina compareceu àquele simpósio. Muitos dos palestrantes daquele simpósio, que foram 12 palestrantes, e do livro estão aqui presentes. E eu não poderia deixar a minha homenagem ao nosso querido Marco Aurélio, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que infelizmente foi até o simpósio de Belo Horizonte, mas não pôde seguir conosco até aqui. A ele, a nossa homenagem póstuma. Então, meu agradecimento a todos. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Obrigado, professora. E a senhora vai receber depois a sua placa em casa e seguramente é uma honra tê-la conosco. Aqui presente, aquele que seguramente teve um papel também muito importante na criação do nosso departamento e foi o primeiro presidente, que é o professor Edmar Alcides Bock, que seguramente formou uma legião de líderes de insuficiência cardíaca, um grande pesquisador e, obviamente, a quem eu pediria que a professora Lídia, como ex-aluna, pudesse estar entregando a ele essa comenda do DEIC. Professor. Bom, estão dizendo aqui que eu tenho três ex-alunos aqui. Bom, eu só queria contar um pouquinho da história do Jake. Eu nunca tive essa oportunidade, porque eu acho que isso pode ser um motivo para que os mais jovens, como estou vendo aqui, que foram o Jake jovem, a gente até criou o Jake jovem, lembra? Se motivassem e continuassem a história. A ideia do Jake, na verdade, ela nasce... Eu frequentava a reunião de um grupo de CC que acontecia em Nice todo ano. A Marlene lembra porque eu pegava os doces e levava para ela no hotel. Então, ela não se esquece disso, né? Então, era de onde surge a ideia do Jake. Depois, com essa ideia, eu conversei com o professor, por isso eu criei uma homenagem ao professor Gilson. O Gilson era o presidente da SBC. Uhum. E na época eu conversei com o Gilson, ele foi muito receptivo à ideia, embora alguns eram contra, mas a gente teve que, logicamente, convencer. Aí depois teve um jantar com a Consolação
o jantar, se não me engano, foi um congresso em Recife, a Marlene também estava, onde a gente, ou seja, começamos a agregar, a Consolação também começou a participar do processo. E aí, de novo, eu falei com o professor Gilson, a quem nós devemos, né, grande parte da história do GEIC, e aí surgiu a história, apesar de haver uma certa oposição na época que a gente conseguiu convencer. E aí cresceu a ideia do GEIC. O que realmente é muito interessante no GEIC é que o GEIC sempre foi uma família, isso que é a ideia. Eu acho que toda família tem sempre uma briguinha de irmão, tem entendo vocês, nada é assim tão simples, mas sempre tem ideias diferentes. Mas vocês lembram das festas, dos congressos que a gente introduziu, todo congresso, o GEIC Kids, tá certo? Então, nós temos uma história que acho que é importante contar uma parte para que isso motive os mais jovens, para que eles ou seja, porque a gente tem inclusão dos mais jovens, para que continue essa história. Ok. Essa é uma história muito importante. Eu agradeço muito Obrigado a você, esse reconhecimento. você obrigado. É um ícone. E assim como a professora Consolação teve um papel fundamental em amalgamar esse projeto. Dando sequência, então, eu gostaria de estar chamando o professor Fábio Vilas Boas. O Fábio está entre nós, Fábio? Não. O Fábio, com certeza, receberá a sua medalha. A professora Nadine Clozel, né, a quarta pessoa homenageada, está entre nós. A professora Nadine, é sempre uma honra e um privilégio ver você e recebê-la, né, com muito carinho, até porque é uma grande líder e, obviamente, uma guerreira Covid, né? Não deixou em nenhum momento de estar dirigindo clínicas e, obviamente, cuidando dos pacientes. Prazer tê-la aqui e a palavra é sua. Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês. Eu estou dentro do hospital ainda, então acho que é muito emblemático como é que tem sido nesses últimos quase 2 anos aí do nosso envolvimento aqui no Hospital de Clínicas, e essa é uma das razões que eu não tenho me deslocado para lugar nenhum. Mas gostaria muito de estar aí com vocês. Eu acho que a gente está precisando se encontrar, a gente está precisando do abraço, a gente está precisando das festas, das risadas. Eu acho que, como o Edmar mencionou, o GEIC, DEIC, ele sempre teve esse espírito, e acho que é um espírito que vem sendo mantido por todas as gerações que vêm nos sucedendo, né? Eu fui a terceira presidente do GEIC, até de uma maneira meio surpreendente, eu diria, né? Eu era meio júnior, embora eu tenha participado lá do simpósio em Belo Horizonte, junto com a Consolação, Edmar, Denilson. Enfim, em seguida, né, assumi a presidência do GEIC junto com o congresso ali em Gramado. E foi uma experiência maravilhosa poder trabalhar junto com colegas, agregar pessoas, trazer convidados, fazer uma coisa que eu acho que foi bem bacana, né, e dar um impulso, né, até maior de internacionalização dos nossos contatos. E eu acho que foi um marco que a gente seguiu avançando dentro do GEIC, depois DEIC, né? Tamanha a repercussão e o crescimento que o DEIC sempre promoveu. Acho que o Evandro mencionou isso, né? A gente sempre, desse grupo, a gente sempre quer que os mais jovens façam mais e façam melhor. E isso tem sido congresso após congresso, presidência após presidência. Então, eu, Edmar, Fábio, a gente já faz parte lá dos dinossauros ali, mas a gente vê com muita alegria, né, a pujança toda que o departamento consegue. E agora, então, com o livro, eu acho que é um coroamento mais do que merecido. A insuficiência cardíaca precisa ter realmente esse destaque e tal a sua importância. E eu acho que o corpo de médicos cardiologistas, especialistas em IC no Brasil, e, ao mesmo tempo, levantando a bandeira da especialidade através de ações dentro do DEIC, merece muito esse destaque, merece muito esse reconhecimento. Então, é um prazer, uma honra muito grande estar com vocês, um certo sentimento de podia estar melhor se eu estivesse aí com vocês. Tenho certeza que depois a janta vai ser maravilhosa, com vinho, com espumante, na companhia agradável de todos, com muita risada e muita camaradagem, sempre nos representou muito bem.
Muito obrigada mais uma vez, gente. É um prazer, um privilégio. Vocês são uma grande família e eu tenho muito prazer em fazer parte junto com vocês. Uma honra grande, professor. Muito obrigado por tudo. Doutor Marcelo Montera está aqui entre nós, presidente do DEIC, e seguramente uma liderança na cardiologia e na insuficiência cardíaca. A medalha... Ok, por favor. Doutora Fabiana entregando ao professor Montera. Bom, em 2008, na verdade, 2007, às 11h30 da manhã, eu recebi uma ligação na 6ª Enfermaria de Cardiologia e um pedido vindo do doutor Edmar Bock, iniciou pelo professor Edmar Bock, junto do doutor Charles Madi, para que eu tentasse assumir e disputasse a presidência do DEIC. Isso, na época, tinha um significado, porque envolvia uma mudança, eu era muito jovem na época, uma mudança que o grupo de estudos desejava, que era no sentido de se tornar um departamento futuramente nas mãos do Bacal. Então, a nossa gestão, eu tive a honra de ter o Bacal junto comigo como diretor científico, foram 2 anos com o objetivo de tornar o grupo de estudos, junto com o Chagas, que muito apoiou, algo de caráter nacional, que tinha grandes líderes, que tinham conexões e que trouxesse isso para o grupo. A partir daí fizemos 6 diretrizes, conseguimos trazer e ampliar a obra da doutora Nadine, trazendo mais convidados. Tivemos o congresso em São Paulo, com o Félix, foi um grande marco, e isso pavimentou o caminho do DEIC com o Bacal. Para mim é uma grande honra. Durante a minha gestão teve o DEIC jovem, e na época a gente olhava para o DEIC, e a Fabi foi a pessoa, imagina, meu cabelo é que não esconde o tempo, né? Eu conheci a Lídia, foi dentro de um board do Levosimendan, não é isso? Tinha acabado de nascer, gêmeos, entra lá a Lídia e tal. Então tem uma história isso aqui, né? Cada um de nós aqui tem uma história para contar. Muitos que estão sentados aí se tornarão ou foram presidentes do nosso grupo. E esse grupo, sem dúvida alguma, é uma grande família. E o que torna gostoso esse ambiente, o que faz ele frutificar cada vez mais. E era um sonho meu também, não tem como não dizer isso, de ter meu amigo Evandro como presidente. Porque eu tinha certeza absoluta que ele faria a presidência que ele realizou. Inovadora, disruptiva, e que o grupo precisava e precisa de presidente que tenha a coragem de inovar, romper e ampliar. E nada melhor que o Múcio, que vai dar continuidade a esse trabalho ao nosso departamento e vai dar uma amplitude. Ele fica brincando que não vai conseguir, não, ele vai fazer muito melhor. E depois dele vai fazer melhor ainda. E espero que o Beck futuramente seja presidente, já estou lançando, e melhor ainda, porque são pessoas extremamente capazes e comprometidas e dedicadas e que gostam do que fazem. Obrigado por fazer parte desse grupo, obrigado por essa medalha, porque eu deixei meu filho de 5 anos, eu sou pai e avô, com 38 graus e meio de febre em casa, por isso eu estou aqui, ele pegou influenza, eu ainda não peguei, provavelmente amanhã vou pegar. Quem é pai de filho de 5 faz 2 dias depois da influenza. E eu agradeço muito de ter recebido isso, de todo o coração. Muito obrigado. Bem, é sempre uma honra, Montera. Seguramente, seguindo o professor Montera, nós teremos um homenageado que também é muito querido por todos nós no DEIC, Dr. Fernando Bacal, hoje diretor científico da SBC. Professor Bacal. Bacal não está, doutor. Não está? Então, ele estava numa reunião de diretoria da SBC. Então, dando sequência, o doutor João Davi de Souza Neto, ele está no link ou não? Não. Também não. Bem, então, ambos estavam numa reunião de diretoria. O professor Dirceu está entre nós? Dirceu está
Professor Dirceu, é uma honra tê-lo conosco e gostaríamos de ouvir o senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a sua diretoria, Evandro, pelo dinamismo, inovação, participação durante um período muito difícil que foi a pandemia. Realmente, vocês aí estão de parabéns. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter participado e convivido com vocês durante todos esses anos e a oportunidade também de ter exercido a presidência desse departamento por 2 anos. Então, é uma felicidade muito grande e espero que nós possamos nos encontrar brevemente todos e agradecer isso de uma forma mais pessoal, com um grande abraço em todo mundo. Agradecido mesmo e parabéns mais uma vez para todos vocês. Muito obrigado, professor Dirceu, uma honra tê-lo conosco. E em breve a medalha chegando para o senhor. Professor Rode. Professor Rode, bem, primeiro, obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Meus parabéns. Obrigado, Evandro, pela homenagem. É uma satisfação poder participar desse evento. Eu acho que uma das palavras que mais apareceram aqui foi a sensação que o Jake Dake é uma grande família. E eu realmente, e do fundo do meu coração, compartilho essa sensação. Os nossos encontros são sempre cientificamente muito, muito bons, mas são momentos de muita alegria, de um convívio muito harmonioso, uma camaradagem, como a Nadine falou. Eu me ressinto de não estar aí com vocês, estou com uma inveja branca muito grande de poder estar convivendo com todo esse grupo. Espero que em breve a gente esteja juntos. Agradeço muito essa lembrança e homenagem e queria, nesse momento, não posso não parabenizar a ti, Evandro, por essa a gestão que definitivamente levantou o sarrafo de uma forma realmente impactante, né? Pela inovação, pela coragem, por tudo que foi feito, por tudo que vocês fizeram de novo, né? É claro que foi o Evandro e o Dream Team da Heart Failure. Fabi, Lídia, Albuquerque, realmente fizeram um trabalho muito, muito bacana. Eu fico, assim, muito orgulhoso de fazer parte dessa família e muito orgulhoso do que vocês fizeram pelo DEIC. E os desafios agora para as próximas gestões são maiores ainda, e eu tenho certeza que Múcio, Beck e equipe vão aumentar ainda mais e levantar esse sarrafo. Muito obrigado pela homenagem e aproveitem bastante aí. Uma honra tê-lo conosco, professor. E última lista de presidente, Dr. Salvador Rassi, que seguramente é um dos ícones da insuficiência cardíaca no Centro-Oeste no Brasil. Professor Rassi. Está mudo, professor. Boa noite a todos. Essa ideia da homenagem para variar, ela é sempre muito bem-vinda, ela nos envaidece, e é muito bom ser lembrado com o carinho com que essa diretoria sempre faz os seus eventos. Falar de novo do sucesso dessa diretoria é repetir o que já foi dito. Eu já tive a oportunidade de expressar a minha admiração pelo trabalho de todos vocês. Sinto também um orgulho muito grande de participar desse grupo, do DEIC. É sempre uma festa muito grande nos nossos eventos. O carinho que cada um de nós tem um com o outro também é admirável. Eu precisei agora, recentemente, de uma ajuda do Odilson e do Rod, e imediatamente os dois se prontificaram a fazer, como sempre fazem quando há necessidade de algum auxílio de um dos seus diretores ou de um dos seus membros. A responsabilidade do Múcio, obviamente, aumentou muito,
e ele mesmo já disse que está tomando os seus benzodiazepínicos para poder acalmar e dar conta do recado, mas eu tenho certeza que ele montou uma equipe muito boa e com a sua capacidade de coordenação vai ser um sucesso que vai suceder a esse grande diretoria atual. Muito obrigado, um grande abraço a todos e também sinto muita a falta de não poder estar aí com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Doutor Evandro. Então, agora nós vamos dar seguimento aos homenageados que recebem menção honrosa pela gestão 2020-2021 durante a pandemia Covid-19. Gostaria de agradecer a todos aqueles líderes que atuaram e, obviamente, são merecedores do nosso reconhecimento. Doutor Vitor Issa, que está lá. Alô, Vitor, prazer grande, agradecendo você muito. Vitor, receba a nossa menção honrosa. Evandro, recebo com muito prazer, muito gosto, e claro que só posso me sentir muito honrado aí. Quero agradecer muito a generosidade de todos os colegas, e principalmente de vocês da diretoria, por terem me aceito nesse grupo, me tolerado, com todas as dificuldades que esses últimos tempos trouxeram, acrescido ainda pela distância que fisicamente nos separa, e sem a presença de vocês, a amizade, realmente teria sido um caminho muito mais difícil. E não vou falar muito, mas quero de fato externar o meu agradecimento por poder termos estado juntos nessa caminhada aí. E um forte abraço, e também não posso deixar de dizer que não invejo vocês por poderem estar juntos aí, queria muito estar aí fisicamente também. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Vitor, e esperamos em breve estar com você. Gostaria de, então, estar chamando a doutora Estela Zeca para poder receber a sua homenagem, liderando o grupo de estudo em cardiologia pediátrica e insuficiência cardíaca. Professora Estela. Bem, dando sequência, então, professor Simões. Professor Simões, seguramente um guerreiro do GEMIC, uma pessoa que trabalhou e trabalha pela causa da cardiomiopatia, e gostaríamos que você pudesse estar recebendo aqui esse honroso convite. Marcos, só uma palavra para você. Quero falar rapidamente. Eu agradeço, sim, imensamente. Eu sei que eu não sou merecedor de estudo dessa homenagem, né, essa menção honrosa. Eu acho que receber esse tipo de homenagem, eu acho que é a prova maior de que o DEIC, de fato, é uma família, né? Uma família é onde você se sente incluído, se sente abraçado, envolvido. E ali você recebe estímulo para realizar coisas que você, de fato, não imaginava que podiam ser feitas, né? E porque você tem do seu lado pessoas de valor, pessoas que estão ombro a ombro, trabalhando junto, isso facilita demais. Então, eu só queria dizer que exercitar essa generosidade, reconhecer o mérito alheio é algo que se multiplica e cria ondas de carinho, de união, que sem dúvida dão frutos além daquilo que a gente pode presenciar hoje. Então, meu agradecimento imenso a todos do DEIC, em especial Evandro, por tudo que ele tem feito. Obrigado. Obrigado, querido amigo Marcos. Gostaria de saudar e homenagear
a doutora Silvia Ayub, que à frente do grupo do GETAC, e seguramente uma líder na área de ciência cardíaca aguda, e seguramente um dos grupos importantes cada vez mais para o DEIC. Doutora Silvia. Eu queria agradecer muito essa homenagem e, novamente, parabenizar aí essa gestão do DEIC, em nome do Tinoco, pela dificuldade, pelo empenho e pelo sucesso nessa época aí tão difícil do Covid. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora. Gostaria também de chamar o Dr. Jefferson Luiz Vieira, que teve um papel importante na área científica, colaborou, trabalhou, lutou, e seguramente é uma pessoa que cada vez mais vai tendo um papel associativo muito forte. Jefferson. Bom, agradecer. Quando eu recebi a notificação dessa menção honrosa, eu achei que era um trote, achei que era uma pegadinha do Dr. Evandro da gestão. Eu liguei perguntando se era verdade mesmo, se era. E a razão para isso é porque tudo que eu fiz nunca foi para receber nenhuma distinção, mas sempre foi trabalho em equipe. Foi um tema que apareceu bastante aqui a respeito do teamwork, da família, do DEIC e tal. E hoje para mim é super emocionante porque o meu interesse em insuficiência cardíaca começou há muitos anos atrás com o saudoso Dr. Ilmar Keller, que não está aqui conosco, e ele era um grande entusiasta do JEIC e da insuficiência cardíaca também. Isso aqui é emocionante por isso, é uma homenagem que eu faço para ele aqui hoje, para todos os grandes orientadores que eu tive, Dr. Edmar Bock, Dr. Fernando Bacal, Dr. Peter Lieb, Dr. Mandip Mera, e eu só posso compartilhar isso com o pessoal do Messejana, Dr. João, que vai chegar amanhã para contar os vários causos dele, aí, que ele conta toda a vida quando vem. Então, é isso. Só posso agradecer. Obrigado, Dr. Evandro. Uma honra. Doutora Mônica Samuel Ávila. Doutora Mônica, a senhora seguramente sempre trouxe um ponto muito importante para a gente. O bom combate, né? O combate em prol do título de especialista, da inclusão do jovem na insuficiência cardíaca e sempre disponível para o trabalho, né, dos temas livres. Isso seguramente é muito importante para a gente, já que esse era o papel do Tem Bala japonês. Bom, queria agradecer a toda a diretoria. E é uma coisa que a Fabi sempre falou do minuto zero. O DEIC é assim, você tem que estar presente e as pessoas vão começar a te notar. E é isso que a gente fez. A gente sempre esteve aqui, exato. Sempre esteve aqui, não passamos desapercebido ainda bem, estamos sempre disponíveis. E é assim que a gente sair do DEIC jovem, estou virando um DEIC maduro. Mid-range. Muitíssimo obrigado pela sua energia em prol do DEIC. A doutora Estela acabou não falando. Eu gostaria que ela falasse. Estela, nem que fosse para você dar Para mim, eu fui a primeira a ser chamada, mas, enfim, esse momento, quando eu também soube, eu não acreditei muito, mas partindo do Evandro e dessa diretoria maravilhosa, só podia ser, de fato, real o reconhecimento. Eu me sinto muito honrada e muito grata. E, nesse momento, também gostaria de agradecer aos fundadores do JEIC, que na figura da professora Consolação e do Dr. Edmar Bock, possibilitaram a criação
do JEICPED, e com isso foram, pelo menos em 2002, praticamente quase 20 anos, a gente conseguiu fazer a diretriz. Atualmente, a gente atualizar a diretriz, temos essa proposta, e de estar agregando mais pessoas e todo ano participando do JEICPED. Muito obrigada, professora. Muitíssimo obrigado, uma honra grande. Obrigada. Em prol das crianças e adolescentes. A doutora Suelen Rodrigues, não é? Que vai estar aqui via... Eu sei, ela está aqui no link. Obrigado pelo seu papel junto às redes sociais e junto a um papel fundamental de poder estar exponenciando o DEIC. Com você. Gostaria de agradecer a toda a diretoria. Estão me ouvindo? Agora sim. Gostaria de agradecer a toda a diretoria, ao Dr. Vitor pelo convite de participar da comissão do Congresso DEIC 2020/2021. A doutora Fabiana, que foi uma mentora e parceira nesses quase 2 anos, e foi realmente um enorme prazer fazer parte desse processo, aproximando o DEIC jovem, né, os mais jovens, em todo o processo do Congresso, do DEIC. E me sinto muito honrada e lisonjeada com essa homenagem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Sueli. Muito obrigado pelo apoio. Eu gostaria, então, de agora parabenizar e agradecer ao superintendente da SBC, Luiz Felipe Costa Miller. Ele está presente entre nós ou não? Conseguiu, Marcelo? Então você vem, Marcelo, e você leva a placa para o Luiz. Marcelo Mendes foi uma pessoa, e aí aquela coisa importante, sabe, Renato? Nossa atividade aqui é uma atividade pro bonos. E nós chegamos no DEIC e tínhamos uma dificuldade muito grande. Porque faltava dados, faltava estruturação, faltava uma organização para esse trem-bala decolar. O Marcelo foi escolhido, depois do nosso planejamento estratégico, a gente precisava contratar part-time um CEO. E nós fizemos um chamamento, buscamos alguns candidatos, e o Marcelo tinha vindo da indústria do petróleo, trabalhou no Japão e nos Estados Unidos, e obviamente, também da área da indústria automobilística, né, Marcelo? E a única coisa que ele chegou e falou o seguinte: olha, Humberto, olha que coisa interessante. Tinham 2 pessoas, uma muito jovem, que vinha do mercado financeiro, Renato, e obviamente um indivíduo muito capacitado, mas que ele não tinha uma frase que cativou a gente. Marcelo falou: olha, eu não sei nada da área da saúde, da área médica, mas eu me disponho a aprender. Enquanto que o outro, em nenhum momento, tinha interesse em aprender o nosso negócio. E o Marcelo fez um trabalho exemplar, e hoje ele é responsável por todos os departamentos da SBC. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, gente. Eu sou bem melhor com números do que com palavras, mas só tenho a agradecer. Assim, me sinto muito honrado. Eu acho que a maioria de vocês já escutou a história de quando eu migrei do óleo e gás para a área médica, né? Minha filha falou: até que enfim você vai parar de destruir o planeta e vai ajudar a população. Para mim é uma honra enorme, enorme. Vocês não têm noção da emoção que eu estou aqui. Ainda bem que tem bastante cardiologista. Muito obrigado, sinto muito honrado. Muito obrigado. Obrigado a você. Bem, a doutora Fabiana Goulart Marcondes Braga, não é? Nossa também homenageada, fez um trabalho absolutamente especial à frente da diretoria científica, e ela trouxe aqui ninguém menos do que essa linda jovem, que é a sobrinha dela, para entregar essa placa. Bom, eu falei que eu ia fazer o doutor Evandro chorar, né? Pois é, aqui aí não teve jeito. Bom, na verdade eu só queria agradecer ao doutor Evandro. Aliás, antes de agradecer ao doutor Evandro, eu vou agradecer 3 pessoas.
o Salvador Hassi, o Rode e o Bacal, que foram as 3 pessoas que me procuraram quando o Dr. Evandro ia me convidar para ser diretora científica e disseram: você vai receber o convite e a gente gostaria muito que você aceitasse. Então, assim, eles confiaram em mim e acho que não sou a mais nova, porque tem a Mônica ali do lado, mas tudo bem. Mas, assim, eu gostaria de agradecer a confiança de todos vocês. E foi um processo difícil durante esses 2 anos de pandemia. A gente tentou fazer mais até do que se imaginava, mas só foi possível por poder contar com a excelência das palestras e a disponibilidade de todos os deikianos que nunca disseram não para a gente. Então, eu gostaria de agradecer, e em especial ao Dr. Evandro, por ter acreditado em mim durante esse processo, e a Lídia Albuquerque, por terem me ajudado. Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos. E a última homenagem é a Andréa Brum, né? Que seguramente... sim, desculpe, Dasma. Dasma, você tem sido um grande amigo e principalmente um grande líder na ciência cardíaca e, obviamente, uma pessoa muito especial que tem transformado a ciência cardíaca com fração de ejeção preservada na pesquisa e na educação. A você o meu agradecimento, amigo, e seguramente a honra de tê-lo conosco. Bom, eu realmente não sabia até 10 minutos atrás essa homenagem, realmente não tenho nada preparado aqui. Agradecer ao meu maior incentivador, desde sempre, Marcelo Montera, que me convidou para o primeiro DEIC, né, que eu participei, JEIC na época, a todos dessa diretoria, e pessoas mais antigas na minha vida, aí, que me ajudaram a chegar até aqui, que acreditaram nas inovações, né, que eu tentei trazer. Como meus professores na PUC, meus professores na Universidade Federal, Rode, a Nadine, meus colegas aqui, o Beck, e a todos os colegas aqui do departamento. Sempre tentei dar o meu melhor por respeito a todos vocês. Obrigado. Vou quebrar o protocolo e gostaria de fazer um agradecimento especial à Andréia, que nesses 2 anos foi também incansável, né? Aprendeu a inovar, né? A gente passou do presencial para o digital sem saber nada do digital, e foi ela que se reinventou para conseguir fazer com que a gente fizesse tantos eventos. Muito obrigada. Por me aguentar também. Queridos, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a essa diretoria que me honrou com essa medalha, né, com essa honra. E quero dizer que ali, quando a Lídia falou que os presidentes doavam o tempo deles para o DEIC, eu queria dizer que, na verdade, eles dão o tempo para mim, porque a gente tem muita reunião, a gente tem muita pauta, muita ata, e a gente consegue fazer esses eventos há 16 anos, e a gente só tem a agradecer, eu e toda a minha equipe que está aqui hoje comigo, mas tem os que também não estão aqui e que ajudaram a gente a construir essa história. E a nossa história, ela tem 2 âncoras, já que a gente está na época dos âncoras, né? Um é a Socergues, que foi onde a doutora Nadine me conheceu, e a partir do 2º ano que a gente fez a Socergues, a Nadine já fez o evento de 2005, e já nos resgatou para estar nessa caminhada com vocês. Muito, muito obrigada, Aguinaldo, Beck, Simões, o Morita, que vem no futuro, o Montera, quem mais dos presidentes que está aqui, enfim, todos estão no meu coração. Muito obrigada. Lídia, 2010, amor da minha vida. Vamos lá? Nós 2 continuamos. É. Nós temos agora uma homenagem
especial que se chama o Diploma Carlos Chagas, que é uma distinção especial a personalidades que se destacaram na contribuição a serviços prestados em pesquisa, ensino, assistência, mentoria, inovação, científico e associativismo. Isso é uma homenagem recentemente idealizada pelo Dr. Evandro, e eu vou inverter, eu vou anunciar, agora o senhor vai entregar os prêmios, que eu acho que é importante para o senhor isso. São pessoas que eu tenho certeza que moram no seu ventrículo esquerdo, Dr. Evandro. Começo pela própria. Doutora Fabiana, por favor, pode subir ao palco de novo. Não, eu estou calma. Para que você receba o seu certificado, né, o seu diploma Carlos Chagas por inovação. Nós construímos, não é? Trouxemos o Carlos Chagas, muito antes de tudo, para ser o patrono do DEIC. Isso antes de a gente pensar em pandemia. Então, o Carlos Chagas sempre me inspirou, não é? E vocês sabem que ele tem uma passagem em Niterói, e logo assim que ele se forma em medicina, muito jovem, ele procura o Miguel Couto, o professor Oswaldo Cruz, que deu um emprego para ele. Ele queria que o Chagas fosse trabalhar em Manguinhos. E o Chagas, Marcelo, como todo jovem, queria casar e queria trabalhar e abrir um consultório. Ele abriu um consultório no centro do Rio, e foi trabalhar em Niterói, num hospital, que era um dos maiores hospitais, ainda existe esse hospital. Um dia quero levar vocês lá, que é um hospital que tem 150 anos. E o que aconteceu com o Chagas? Ele ali aprendeu muito de saúde pública e de muito de pesquisa, e o consultório dele no centro do Rio, Humberto, faliu em 2 anos, porque ele ficava com pena dos pacientes, Odilson, e dava o dinheiro para os pacientes pagar o remédio. Olha que figura extraordinário. E aí Chagas, seguramente, foi um indivíduo que era para ter ganho o prêmio Nobel. E ele não ganhou o prêmio Nobel por várias razões. Uma delas porque os brasileiros, ele concorreu sozinho em duas ocasiões. Os brasileiros saíam daqui para falar mal do Carlos Chagas em Estocolmo, Renato. E isso é comum, né? Quando o indivíduo tem alguém que é brasileiro e faz muito sucesso, esse é um comportamento que a gente tem que combater, né? E, obviamente, o Chagas, né, depois de descobrir a doença de Chagas, é uma história translacional que todos vocês conhecem, e o Dr. Nelson Botelho diz que Chagas é o primeiro cardiologista moderno. E aí aquilo ficou na minha cabeça, Chagas é um cardiologista, realmente. Ele trouxe o eletrocardiograma para Manguinhos. E, obviamente, ele teve algo que a gente tem que se inspirar. E o Brasil, em 1919, na pandemia da gripe espanhola, e aí estão os seus meninos, né, Lídia? Talvez eles não saibam disso. O Brasil teve o ministro da Saúde, que foi um pífio, e que, obviamente, acabou deixando a condução da gripe espanhola uma bagunça. E aí foi chamado Carlos Chagas pela população. E Chagas fez o quê? Hospital de campanha, introduziu o distanciamento, e a pandemia se dissipou. E as bases do Carlos Chagas, eles vão dar origem ao SUS. E o Dr. Carlos Chagas teve uma outra coisa importante. Ele criou a Escola de Enfermagem do Brasil na UFRJ. E, obviamente, esse cientista ele é inspirador, não é? Então, criar um prêmio, não é? E uma premiação, que é um diploma Carlos Chagas, para uma pessoa, e passar isso para uma pessoa que, ao longo de 2 anos, transformou a educação digital, inovou. A doutora Fabiana, ela não aceitou, não é, o impacto do biovírus, porque o biovírus veio junto com ele o psicovírus. E o psicovírus precisa de gente com coragem, que assuma, obviamente, olha, nós não vamos fazer o congresso esse ano, mas vamos fazer o summit. E vamos trazer uma transformação digital no DEIC. E nós também não aceitamos fazer o congresso do DEIC de graça, porque de graça as pessoas não valorizam. E a doutora Fabiana fez um congresso pago, a indústria teve presente, as pessoas pagaram, e se tornou um case de sucesso, não é? E, obviamente, agora o DEIC tem 2 congressos. Um congresso presencial, no primeiro semestre, e um congresso virtual, que é o Summit de Insuficiência Cardíaca. Então, essa sua inovação, ter esse diploma Carlos Chagas de inovação,
inovação não é só fazer uma coisa nova, é fazer alguma coisa nova que dá resultado e que transforma. E você ajudou a transformar, e eu aprendi muito a admirar a sua inteligência, a sua liderança feminina de alto impacto. E o jovem, né, no ambiente masculino, tem que, obviamente, ser muito competente para poder assumir um posicionamento de liderança e, obviamente, principalmente, acreditar nas suas competências e ter essa capacidade de liderar e transformar. Muito obrigado, Fabi. Eu acho que eu já agradeci todos aqui, agradeço novamente, mas tem uma pessoa em especial que eu não agradeci, e as minhas noites com ele ficaram bem distantes por vários 2 anos, então um agradecimento especial ao Léo, porque não é fácil ser meu marido, eu sei. Bem, a próxima. Professor José Albuquerque de Figueiredo Neto, associativismo. O DEIC, para poder ter mais sócios, para poder, obviamente, se transformar e crescer, precisa de alguém que tenha uma experiência e passagem no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica Brasileira e agora presidente da Norte e Nordeste. Não é? Então, se tem um trem-bala do Norte e Nordeste, não é? É o Albuquerque. E por tudo que ele fez no DEIC, nossos agradecimentos. Obrigado, Albuquerque. Bom, eu agradeço, é uma grande honra para mim receber, e falar de associativismo para mim é muito bom. Eu considero que um dos grandes problemas que nós temos hoje, em várias áreas, é a fuga das pessoas que podem fazer diferença das associações de classe. Sejam elas associações médicas, seja ela associação comercial, seja ela nos partidos políticos. Então, eu acho que o associativismo, quando bem feito para o bem da população, ele é necessário que pessoas como nós aqui engajadas façam a diferença. Então, eu acho que o associativismo ele tem um preço pessoal, é uma atividade quase sempre pro bonos, nos rouba dos nossos familiares, nos rouba do nosso tempo de lazer, mas que se nós imaginamos uma sociedade justa que nós queremos ter, é necessário que nós despendamos tempo para que construamos essa sociedade. Então, muito obrigado. Obrigado, André, pela você ter partilhado o Zé conosco. Próximo. Agora, a doutora Lídia Ana Zitinski Moura, pela categoria científico. Criar uma revista, né? E, obviamente, sendo uma educadora. E acreditar que o DEIC, para poder ser científico, precisava ter uma revista. E precisava, a partir dessa revista, levar a ciência do Brasil. Nós muito agradecemos a professora Lídia, que é incansável, uma educadora fantástica, e que, obviamente, a gente agradece também a PUC do Paraná e a sua família, não é? Por você ter partilhado o seu tempo, a sua inteligência e a sua generosidade e construído o ABC Heart Failure. Obrigado. Obrigada, doutor Evandro. Obrigada a todos. Eu vou começar como eu comecei a minha tese. Eu preciso agradecer a Fundação de Amparo Bruno Moura, que agora tem 2, né, não era a Fundação de Amparo à Pesquisa na época, mas agora é a Fundação de Amparo Bruno Moura e os meus 2, né, correligionários, né, Miguel e Bruna. Mas eu acho que eu preciso agradecer a família do DEIC, em especial essa família que nós criamos nessa gestão. Nós trabalhamos todos os produtos, né, dessa gestão, nós trabalhamos juntos e a revista também foi. Mas eu acho que o meu segundo agradecimento é a todos que cederam o seu tempo escrevendo os artigos para essa revista, porque vocês apostaram junto conosco em alguma coisa que não tinha ainda nem identidade digital. Jefferson, acho que você é a pessoa que mais escreveu artigos e vai continuar sendo. Acho que é por isso que a gente te homenageou, porque assim, é ó concurso você e a tua participação, mas eu acho que é só com isso e com essa crença de equipe, de grupo, né, de departamento que nós vamos conseguir efetivamente chegar a um outro ponto de indexação, enfim, tudo mais. Já fica meu agradecimento por todo esse período nosso enquanto DEIC juntos. Acho que vai ser difícil a próxima gestão, mas que bom que ela vai ser difícil. Muito obrigada. Próximo. Zé. Essa foi o teu prazer de anunciar. Falam lá no Sul, mas que bom poder te anunciar, Renato. Eu queria chamar o professor Renato Lopes, na categoria pesquisa, para receber a sua homenagem. Na realidade, Renato,
você que se tornou um recém-deikiano, faz favor, você tem inspirado o Brasil inteiro durante a pandemia. Eu o conhecia de nome. Um dia eu encontrei com você que eu gostaria que você se aproximasse do DEIC, num congresso muito antes de pandemia, e você falou, não, estou junto para a gente poder conversar sobre, na época era anticoagulação, né, e a gente poder tocar um projeto juntos no DEIC. E veio a pandemia, o Renato cresceu, né, se multiplicou e se tornou um grande líder científico world class, né, ou seja, botou o Brasil acreditando no Brasil como ciência. E você nunca negou um convite nosso, né, para você poder estar trocando aquilo que você faz e é apaixonado com todos os colegas em vários lugares, em vários fóruns que eu pedi. E você, foi muito importante a contribuição que você deu contra uma fake news, que era parar de usar os medicamentos da IC logo no início. E você deu a resposta. E o DEIC se posicionou muito precocemente. Nós, doutora Fabiana, fizemos um posicionamento no DEIC, não acreditem em fake news, não há evidência disso. Então, a gente tem muito prazer e muito orgulho de estar entregando a você, num ano muito importante, esse diploma Carlos Chagas na categoria pesquisa. Obrigado. Bom, Evandro e todos, muito obrigado. É uma honra muito grande para mim poder estar participando desse evento hoje aqui, recebendo essa homenagem, que eu gostaria, na verdade, de dividir com inúmeras pessoas que fazem com que a gente consiga avançar a ciência. Isso não é um trabalho de uma pessoa só, a gente precisa de um exército de gente para poder fazer a coisa certa, do jeito certo, para que os pacientes se beneficiem. Então, eu gostaria de dividir esse prêmio com os inúmeros investigadores e médicos do Brasil que, de maneira incansáveis, no meio de uma pandemia, conseguiram entender o que era um protocolo de pesquisa, vestir a camisa da ciência e ir atrás da resposta verdadeira, seja ela qual era. E, obviamente, todas as equipes de pesquisa no Brasil inteiro e os pacientes, que, ao mesmo tempo, são os nossos objetivos maiores e que se permitiram entrar no protocolo de pesquisa para dar uma resposta para o mundo. E, por conta disso, o Brasil conseguiu ter um papel hoje, junto com a Inglaterra, entre os dois países mais importantes que geraram conhecimento de alto rigor científico para guiar como tratar os pacientes na pandemia. O que significa tratar, saber o que funciona e o que não funciona, não só simplesmente o que é positivo. Isso foi feito de uma maneira muito genuína, de uma colaboração verdadeira e que eu sinto aqui no DEIC, eu acompanho o GEIC, desde a época do GEIC e o DEIC, o pessoal sempre me tratou com muito carinho. E eu sinto essa colaboração genuína. E muita gente aqui falou, Lídia, de trabalho em equipe, né? E a maneira como eu defino o trabalho em equipe é a capacidade de fazer com que pessoas comuns, como todos nós aqui, consigam atingir resultados incomuns, pouco esperados. E acho que isso é o que faz o DEIC ser o que ele é. Parabéns pela gestão de vocês, que foi impecável sobre os diversos aspectos que já foram ressaltados. E, Múcio, boa sorte, porque você tem um grande legado aí para seguir. Como foi falado, realmente, você, Evandro, com a sua humildade e, ao mesmo tempo, visão, conseguiu colocar, e talento, colocar o DEIC num outro patamar e que realmente vai beneficiar a ciência, a vida associativa e os pacientes no Brasil. Então, muito obrigado a todos. Uma honra grande, Renato. Muito obrigado a você. Uma honra. Talvez... E aí? Eu sei que ele não está. Vem cá, Albuquerque. Agora você. É o professor Charles Mate, é isso? Isso mesmo, mas vai ser só citado. Charles não está no link, mas eu queria fazer uma homenagem especial a Charles. Todos nós aqui tivemos mentores, né? E a importância do mentor, ela é fundamental, não só na sua qualidade de cientista, de educador, mas de ser humano. E o professor Charles Mate foi meu orientador de doutorado. Eu já havia saído do INCOR, voltado, ido para São Luís, no Maranhão, e eu volto ao INCOR em busca de fazer o meu doutorado. E fui procurá-lo. E ele tem um jeito, ele me chama de Zezão. E aí eu falei para ele, expliquei o que eu queria, mostrei toda a minha ideia, e ele falou assim, você acha que vai conseguir fazer? E eu falei, acho, professor, acho que sim. Então, manda bala, que é uma palavra dele, né? E ele me apoiou em todos os momentos. A minha tese foi, coletei o material em São Luís, levava o material para São Paulo,
criei uma ponte aérea São Paulo-São Luís, né? E em todos os momentos o Charles Madi me apoiou. E houve um fato muito interessante, que foi a banca de doutorado. E a minha banca de doutorado, o César Group, que foi meu co-orientador, indicou um colega dele do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E quando eu não o conhecia, e ao chegar, ele se apresentou e me falou assim: como é o costume da casa? A gente faz as perguntas antecipadas, entrega para o candidato ou não? Eu falei: olha, não sei, mas vou me informar. Ele falou: eu tenho aqui 35 perguntas que eu vou fazer para você. E me deu as 35 perguntas. Não foi Jorge Pinta. E aí eu corri para o Charles e falei: professor, esse cara vai me destruir, tem 35 perguntas. Ele falou assim: Zezão, deixa comigo, né? E, na verdade, foi tranquila no final a defesa, mas destacando o papel não só de orientador, mas naquele momento ele me acolheu, me protegeu, me incentivou, me corrigiu dos erros. Então eu tenho pelo professor Charles Madi um profundo carinho, uma profunda gratidão, um profundo respeito. Ele também escreveu o prefácio desse livro, ele não esteve aqui presente no link, mas eu fiz questão que ele fizesse o prefácio, e ele está, como ele falou, na retirada dele agora do INCOL, ele está se aposentando da sua vida de professor, o Fábio Fernandes deve assumir o lugar dele, e ele foi muito pródigo em elogios no seu prefácio para com a minha pessoa, mas estendendo isso com a visão que ele tem de educador, de tantos outros como eu, que foram ao INCOR e voltaram para os seus locais ou foram para outros locais, criando centros de excelência, ensinando a outras pessoas da mesma maneira que ele me ensinou. Então, eu deixo aqui registrado o meu profundo agradecimento ao professor Charles Madi. O doutor Félix se encontra aqui? Não. O Félix já foi. Bem, de qualquer maneira, eu tenho um profundo agradecimento ao professor Charles Madi. Ele não só foi orientação do Zeca, mas foi meu orientador. E uma pessoa absolutamente extraordinária na área de miocardiopatia. E eu me lembro que eu tinha uma doente no Instituto de Cardiologia que tinha uma endomiocardifibrose. E eu tinha lido que ele e o grupo do INCOR tinham uma cirurgia para a endomiocardifibrose. E aí eu resolvi ir no congresso da SOCESP. E naquele ano, Humberto, o congresso da SOCESP foi na terra do Pelé, em Bauru, num grupo escolar. E estava lá o professor Charles Madi. Ele deu uma aula de endomiocardiofibrose e depois eu falei assim: professor, eu gostaria de conhecer o seu serviço e eu queria saber se o senhor podia me ajudar a fazer o meu doutorado. Então, esse ícone, né, que é uma pessoa que acolheu a todos, que seguramente formou gerações, e hoje o nosso querido Fábio Fernandes, esse ano, assumiu a posição do Charles. O Charles continua no INCOR, mas vai estar presente em todos aqueles que seguramente foram impactados por ele. Então, o meu agradecimento a esse ícone da educação, não é? Que tinha o seu jeito de ser e, obviamente, muito o jeito dele. E que aqueles que tiveram a oportunidade, como eu, de ser impactado, seguramente aprenderam não só um profundo conhecimento em cardiomiopatia, mas uma baita cultura humanística e, obviamente, uma lenda do ponto de vista da cardiologia do Brasil e do INCOR. Obrigado, professor Charles. E, professor, e na categoria assistência, a professora Eneida Rejane Rabelo da Silva. Esse foi muito especial para a gente. Normalmente, quem é que a gente busca homenagear na assistência? Médicos, não é? E, obviamente, isso tem sido essa é uma sociedade médica. Mas aqui a gente tem, obviamente, que abrir, não é? Abrir e reconhecer a enfermagem. E a doutora Eneida não é só uma enfermeira que, obviamente, representa todos os enfermeiros que cuidaram dos pacientes com IC. Mas ela é uma baita líder, né? Uma baita líder de insuficiência cardíaca que pertence ao DEIC, executa pesquisa, pós-graduação, pós-doutorado, sempre muito generosa com todos aqueles que a procuram. A doutora Ana Carla, que é a nossa líder de insuficiência cardíaca da UF, foi aluna dela no pós-doutoramento, e com certeza foi talvez o prêmio muito fácil de a gente estar homenageando aqui, né, como uma líder na assistência de alto impacto, né, que obviamente cuida, né, e faz assistência domiciliar, telemedicina,
organiza, pesquisa e principalmente lidera. Doutora Eneida, meus cumprimentos, muito obrigado por tudo. Obrigada, Tinoco, tu sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti, um carinho muito grande, assim, eu estou no DEIC, no JEIC, desde o início, então, a convite da professora Nadine e professor Rode, acho que ela ainda está aqui nessa sala virtual, a professora Nadine, que me trouxe para a insuficiência cardíaca, que me trouxe para a pesquisa, foi minha orientadora de mestrado, o Rode, meu orientador de doutorado, junto com a Maria Cláudia Irigoyen, e eu fico lisonjeada, assim, se todos vocês, médicos, e todos que me antecederam, ficaram surpresos com a homenagem, imagina eu, enfermeira, então, sendo homenageada por uma sociedade médica. E quando eu contei para o Rode, para a Nadine, para a Andréia, para o Luiz, o Rode disse assim, olha, e isso foi dessa diretoria, isso não tem a nossa mão, tu fica bem tranquila que a gente não teve nenhuma influência com relação a essa escolha. Então, para mim, isso significou muito mais, assim, que eu acho que como todas as enfermeiras que estão no DEIC, como todas as enfermeiras aí, né, por esse mundo afora, eu me sinto dentro de uma sociedade, acho que desempenhando o meu papel enquanto enfermeira na insuficiência cardíaca, fazendo assistência, fazendo pesquisa, treinando pessoas, orientando grupos, assim, de profissionais que me procuram. Então, eu fico muito feliz, fico extremamente honrada. Eu acho que a gente, com o tempo, assim, vai mostrando o nosso trabalho com eficiência, com dedicação. Então, eu já fui convidada para contribuir nas diretrizes, tive a honra de ser convidada pelo Albuquerque, junto com o meu grupo multidisciplinar, para contribuir com o capítulo desse livro, que também está sendo lançado hoje. Então, eu agradeço, assim, em nome de toda a enfermagem, principalmente na nossa área de insuficiência cardíaca, e que possamos cada vez mais agregar a nossa competência, a nossa habilidade, a nossa dedicação no tratamento dos pacientes. Então, eu fico muito feliz com essa homenagem que eu fui eleita enfermeira, então, para receber. Então, muito obrigada a todos e, em especial, Tinoco, assim, pela tua afetividade, pela tua humildade e reconhecimento que tu faz a todos. Muito obrigada. Obrigado, senhora. E com certeza, né, acho que fica claro para vocês o Carlos Chagas, que era o ministro da Saúde, que fundou uma escola de enfermagem e, obviamente, enxergando o papel estratégico da enfermagem no cuidado. A gente ainda tem um grande débito em relação à multidisciplinaridade do DEIC, porque a gente não tem mais uma sala só para eles. E a gente agora, com um ambiente digital, a gente pode avançar em relação a isso. Então, o BEC, professora, vai ter esse desafio de trazer de volta os fisioterapeutas, os dentistas, os professores de educação física e, obviamente, construir, não é, um caminho para que a gente traga e agregue o time multi ao nosso congresso, porque não existe tratamento e abordagem da IC com remédio. Acreditar em pílula mágica para uma doença fatal em 2021, progressiva, fatal, incapacitante e com grande impacto, com certeza seria a gente não acreditar em coelhinho da Páscoa. Então não existe remédio que vai acabar essa doença. Essa doença é uma doença de décadas, é como um Covid crônico. Então, essa é uma doença que hoje é tão grave como um câncer de pâncreas, por exemplo. Existem estudos que mostram que o grau da incapacidade na forma avançada não é diferente da doença neoplásica. Então, a gente precisa, né, de aprender como se cuida, e ninguém melhor do que as enfermeiras para ensinar para nós a experiência do paciente, os processos de cuidado e, principalmente, a humanização do cuidado. E, obviamente, a gente precisa muito e aprender muito com as clínicas de IC. Muito obrigado, senhora, e nosso agradecimento. Agora é minha vez.
Então, a nossa próxima premiação, na verdade, ela é Carlos Chagas, né, como é que é? Plus, no quesito mentoria. Mas aí, todos nós queríamos contar uma história. E aí eu vou contar a minha primeiro. Eu acho que o senhor não vai lembrar, mas eu era residente de cardiologia. Na verdade, eu tinha terminado a residência, eu era doutoranda do Edmar, voltando da unidade de dor torácica do procardíaco. E aí eu encontro o doutor Evandro no aeroporto às 5 da manhã, porque eu estava voltando, porque o chefe já tinha me chamado de volta para São Paulo. E ele senta comigo no aeroporto, do nada, e diz assim: a gente precisa de uma liderança feminina na cardiologia. Você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa. Aquele jeito, quem conhece o jeito Evandro de ser, a gente precisa de uma liderança feminina. Eu falei, mas doutor Evandro, primeiro, Jefferson, a mesma coisa, eu sou muito nova. Na época, né? Ok, já passou. Assim, não, eu ainda estou fazendo doutoramento, aquela coisa toda. Não, a gente precisa, basicamente, de lideranças femininas, você precisa se desenvolver. E eu escutei isso dele a cada encontro. Formação, simpósio. Saía da aula do primeiro simpósio do Denilson. Que aula excelente. Gente, você morrendo de medo, não dormi 2 noites. Que aula excelente. Então, eu acho que são essas palavras. E o bom que não foram só suas, graças a Deus, do DEIC, acho que é isso que faz o DEIC uma grande família. Mas eu confesso que as suas foram as mais contundentes, que talvez tenham me feito chegar até aqui. Esses dias perguntaram num evento de meninas lá se eu senti alguma limitação por ser mulher. Eu falei, olha, se teve, eu não sei, não percebi, quando eu vi eu já estava lá. Falei isso para a Bruna esses dias, para não inventar a história da cota, que eu vou bater nela, que assim, a gente tem que ir atrás, mas eu acho que eu tive grandes incentivadores. Então, nesse momento, eu realmente queria lhe fazer essa homenagem. Eu tenho certeza que o senhor não lembra de eu visitando a unidade de dor torácica, mas eu lembro daquela conversa no aeroporto. Eu acho que esse é um grande momento para relembrar tudo isso e ver onde nós chegamos todos juntos. Eu vou passar a palavra para o Albuquerque, porque tenho certeza que ele tem outra história para contar. O grupo a gente não vai contar o que tinha, tá? O doutor Evandro descobriu hoje que a gente tem um grupo paralelo sem ele, só para poder tocar o serviço. Bom, nós criamos um grupo chamado DEIC Operários. Lídia, Fabi e eu, né? Ou como é o grupo No Boss, é o grupo sem o grupo proletário. Esse grupo era interessante porque ele está ganhando o prêmio de mentor e não tão distante quanto a Lídia falou, o Evandro me incentivou também durante esse último ano a fazer um curso do CEBEX, que é o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, do qual ele também é integrante, um dos grandes idealizadores. E eu fiz o Líder Digital, uma coisa parecia meio distante, foi extremamente interessante, ele participou também, né? E sendo também então meu mentor. E 5h30 da manhã, ou um pouco antes, né, o Zap tocava. Plim! Eu já sabia, Evandro, né? E ele trazia uma ideia inovadora, ou como ele gosta de falar, disruptiva, atrás da outra. Eram ondas de ideias, né, atrás da outra. E eu olhava assim, no primeiro momento eu dizia, meu Deus, isso não vai dar certo. Depois eu parava para pensar, não, vai dar certo sim, né? E aí o grupo DEIC Operário se reunia rapidamente e dizia, gente, mais uma ideia, vamos fazer ou não? E o que nós fazíamos, às vezes, era modular um pouco a intensidade, né, do desejo do Evandro. Mas, sem dúvida, que o papel dele como mentor para essa diretoria foi fundamental, né? Ele não foi só um presidente, e como ele falou, não havia distinções entre nós 4. É claro que, em algum momento da decisão, ele tomava a frente, mas muitas vezes ele voltou atrás em decisões que ele trazia quando nós fazíamos ver ali algumas questões das proposições. Isso ressalta também o caráter de humildade que o Evandro tem. Ele é uma liderança servidora, como ele gosta de falar, um líder servidor que deve ser o exemplo hoje das lideranças. Então, Evandro, o meu profundo respeito, gratidão, carinho por esses 2 anos de convivência que nós tivemos. Vou passar agora para a Fabi. Doutor Evandro, assim, eu acho que quando eu comecei aqui nessa diretoria, eu conheci o senhor pouco, talvez o senhor também me conhecesse bem pouco, mas ao longo desses 2 anos eu fui ganhando uma admiração assim tamanha, sabe? E por vários motivos, assim. Primeiro por inspirar lideranças, por ter ideias brilhantes, e se o senhor tiver alguém que execute, o céu é o limite. Incrível, incrível, incrível. E foi deixando a gente... Eu tenho certeza que todo mundo um dia vai lembrar assim, a presidência do doutor Evandro? Não. A diretoria que tinha o doutor Evandro como presidente. E eu tenho certeza que eles vão saber que nós estávamos aqui. Porque em nenhum momento o senhor foi
o presidente do DEIC. O senhor foi uma diretoria que tinha o Albuquerque, a Lídia e a Fabiana. Isso, eu tenho certeza que todas as pessoas aqui sabem disso. O senhor deixou a gente tentar brilhar, né? Nem sempre a gente acerta. E nos momentos difíceis, o senhor estava escondidinho ali, mas fazia uma ligação um pouquinho antes de um evento importante, falava, fique tranquila, estarei lá, estarei aqui. Então, assim, vai dar certo, não se preocupe. E o mais engraçado, vamos fazer o Summit, tá bom, então tenho essa meta do Summit. Aí na reunião seguinte eu queria discutir o Summit. Não, o Summit já está com você, agora vamos discutir a revista, o livro. Então a gente não conseguia nem... Porque para ele, assim... Não, para ele, assim, deu o Summit, estava ali na minha mão, pronto, estava resolvido. A revista está na mão da Lídia, estava resolvido. E já vinha com outra ideia e outra ideia. Então, o senhor é incansável. Nós tentamos acompanhá-lo com os motores das nossas locomotivas do trem-bala japonês. E por isso nós estamos aqui para dizer que o senhor é o nosso mentor no DEIC. E a gente está muito feliz de entregar. Muito obrigado. Carlos Chagas, um presente. Muito obrigado. Bem, vocês sabem que eu sou apaixonado, sou apaixonado por caderno de conhecimento. Não é? E o caderno de conhecimento é fundamental. Não é? E você tem que anotar todos os dias ideias, organizar para poder construir, não é? Um mapa mental, um mapa conceitual dessas ideias. Muito obrigado. Eu estava procurando um novo. Muito obrigado. E, bem, segunda coisa importante é que as pessoas, elas precisam ter metas desafiadoras. Sonhar pequeno é igual a sonhar grande. É o mesmo trabalho. Quando você está acostumado a sonhar pequeno, talvez você não vá a lugar nenhum. Né? E muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são realmente especiais. E vou guardar com muito carinho tudo que vocês me deram. Né? E obviamente, os mais jovens, né, sabem que muito obrigado. Uma linda porta-cartão. E aquilo que eu sou apaixonado, caneta. Muito obrigado por vocês terem lembrado de mim. Vou guardar sempre isso aqui com muito carinho, porque Lídia e... Muito obrigado. Muito obrigado por essa caneta Montblanc, que vai ser muito especial para mim. Muito, muito, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vocês são para lá de especiais. Mas qual a coisa importante do mentor? A mentoria é um processo que quem esteve lá no Lehman, na Bolsa Lehman, e quem passou pelo Peter Lieb, e quem passou pelo um processo formal de mentoria, sabe o impacto disso. Muito obrigado. E a mentoria envolve você não esperar nenhum reconhecimento do mentir. A mentoria significa você disponibilizar seu tempo e, obviamente, você não é um psicólogo. Você simplesmente não é nenhum psiquiatra. Você vai cuidar da onde as pessoas querem chegar. Qual é o tamanho do sonho? Obviamente, no Brasil, a gente, obviamente, pode ter o sonho de ganhar muito dinheiro. Você pode ter um sonho de desenvolver pessoas, de fazer ciência. E, obviamente, eu sempre fui apaixonado por educação. E acho que a pedagogia da gente estar num ambiente como esse do DEIC e poder estar aprendendo com outras pessoas, e poder passar aquilo que você errou, aquilo que você acertou e poder chegar longe. Não é?
E, obviamente, vejo cada um de vocês, pessoas muito especiais. E essa minha passagem no DEIC, não é? E agora eu vou para o Conselho Consultivo de Ex-Presidentes, e vou torcer, não é? Que a próxima presidente do DEIC possa ser alguém com uma liderança feminina como a professora Lídia, que seguramente o quê? Possa trazer, obviamente, essa visão que ela tem, não é? De ser colaborativa, de ser inteligente, de ser generosa. Não é? A generosidade é o topo do elevador do humor. Então, quando eu acordo de manhã, eu procuro saber como é que está o meu elevador de humor. Quando o meu elevador do humor está baixo, eu procuro fazer alguma coisa que eleve o meu elevador de humor. Pode ser lembrar dos meus pais, da minha esposa, da minha filha. E obviamente, daquilo que me dá muito prazer, que são os meus alunos em treinamento. A primeira coisa, então, é você conhecer o seu elevador de humor. É ter autoconhecimento. A segunda coisa importante é obviamente, você saber seus pontos fracos, seus pontos fortes. E, obviamente, eu não sou uma pessoa organizada. Isso é uma verdade. Não é? Eu preciso ter gente para me ajudar a poder construir caminhos. A capacidade de se antecipar, essa é uma coisa que eu tenho, uma intuição. Então, a minha intuição é que o Departamento de Ciência Cardíaca está pronto com o Múcio e sua equipe para brigar no andar de cima, que é justamente competir com a HFSA de igual para igual, com a Sociedade Norte-Americana de IC, através de sinergia. Então, com sinergia, a gente vai para frente. E o processo do trem-bala japonês é que o trem-bala japonês pode voar. E aí cabe a vocês fazer o trem-bala voar. Obrigado a vocês. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Obrigada a todos. O jantar está servido finalmente e amanhã tem mais.